Olá, você! Estamos iniciando a nossa live do domingo para seguir na série de lives sobre a série Uma Nova Mulher e as distintas miradas, olá, Andréa, e os distintos olhares e fazeres sobre a série Uma Nova Mulher. A gente pode olhar para a mesma questão de muitos lugares. Oi, Elma. Andrea, daqui un poquito te mando la invitación. Yo voy a apuntar el nombre aquí para fijar. Enquanto lo Instagram, manda a invitação para nossos seguidores. Arnaldo, meu colega de caminhada, bem-vindo. Carla, bem-vinda. Essas minhas alunas, ó, um beijo, me aguentaram o final de semana inteiro, estão aqui. Uhul! Que coisa boa! Deixa eu pôr o nome aqui da live. Vai contando aí, quem já viu a live? A live não, a live ainda não viu porque não aconteceu, né? Quem viu a série Uma Nova Mulher? E como as caixas pretas nossas e do nosso sistema familiar afetam a nossa vida. Olá de novo, Carla. No aqui e agora. Como as caixas pretas, deixa eu escrever aqui, as caixas pretas. Ah, que maravilha, eu também já vi 2 vezes, Elma, caixas pretas. Olha aqui, caixas pretas, que a Andrea vai contar para nós. Interferem no nosso aqui e agora, interferem. Tô ficando velhinha, gente, eu não enxergo mais. No aqui e agora. E agora. Que maravilha, essa série é tudodebom.com. Vamos ver se eu consigo fixar aqui o nosso... Como é que eu faço? Fixar o comentário. Ah, maravilha. Eu vou chamar a Andrea para descobrir se a Andrea habla português, porque eu nem le perguntei, Andrea. Vamos chamar a nossa invitada de hoje e, por favor, chame os seus amigos. Oi, Sônia, minha querida host mother lá da África do Sul. Sônia aí já tá madrugada, Sônia. Diga aí, você já assistiu a série, Sônia? Ei, Flora. Conta aí, Sônia, como você está, minha host mother de 2010, eu acho. Eu era novinha, mas já sabia das constelações, já levei as constelações lá para Sônia. Deixa eu chamar a Andrea. Sônia, conta aí, você viu a série, Sônia? Enquanto isso, eu vou chamar a nossa convidada. Vocês vão chamando seus amigos, seus inimigos, né? Que é bom. Olá, Andrea, buenas noches. Que gusto ter você com nós tão cerca. ¿Qué tal, Arlete? Lamentablemente no hablo portugués, no falo português. Tranquila, tranquila. Ela falou que, lamentavelmente, ela não fala português. Eu vou traduzindo. Gracias, obrigado. Muy bien, muy bien. Pero la linguagem del corazón sempre se entende. A Bueno. linguagem do coração a gente sempre entende. Eu vou aproveitar para contar uma coisa que se passou comigo enquanto o Instagram vai chamando as pessoas. Eu vou falar em espanhol. Gente, eu vou falar em espanhol primeiro, depois eu vou falar em português. Quando eu hice meu caminho de Santiago em 2010, eu creio, eu caminhava com umas holandesas e meu inglês é beginners. Sí. E eu falei de constelações em português. Elas falavam holandês e inglês. Pero se entenderam todo quando chegaram e mandaram um e-mail. Então, o coração se entende. Exacto, que lindo. Eu falei para a Andrea, para vocês, que eu, quando fiz caminho de Santiago de Compostela, andava com umas holandesas que falavam inglês e holandês. E eu não falava nem inglês, né? Porque é assim meu inglês, e nem holandês. E eu falei de constelação familiar para elas. E naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp e tal, né? Porque imagina, 2010. E quando eu cheguei, elas me falaram que tinham entendido tudo. Ah, aquele negócio que você explicou, tá tudo aqui. Então, o coração entende. Muy bien, así estaremos falando de coração a coração. Coração. Exato! Vamos falar de coração para coração. Gente, Andrea, tô conhecendo a Andrea agora.
Mas quem me falou da Andrea foi uma super, ultra, mega terapeuta que me atende com terapia de trauma, que é a Maria del Carmen. Então, eu estou conhecendo a Andrea agora, pero temos uma amiga, minha terapeuta de trauma, Maria del Carmen, que me falou de Andrea. E deste ponto de partida, eu pensei em invitar a Andrea para charlarmos um pouquinho mais sobre a série, desde a mirada de todos os conhecimentos que a Andrea tem, por supuesto. Eu vou traduzir, Andrea. Então, a partir dessa fala da nossa amiga Maria del Carmen, que também vai vir conversar conosco em outubro sobre o trauma, como o trauma nos paralisa, eu tive a ideia de chamar a Andrea para fazer mais uma live dessa série de lives que eu estou fazendo sobre o olhar da teoria que a Andrea trabalha. Então, eu estou com 18 anos de constelações, pero a Andrea é um pouquinho mais vieja, há 21, já está de maioridade. Então, se me vou aprender aqui, eu sou aluna, Andrea. No, no, todos somos alumnos. Sí, verdad. Gracias. Sí. Bueno, Andrea, a mí me gustaría oír de usted Sí. tu percepción, tu mirada sobre la serie, sobre tus conocimientos actuales. Una vez que tú ya tienes 21 años, já está en la maioridade en las constelaciones. Agora eu vou traduzir-lo. Eu pedi para a Andrea contar para nós sobre esse caminho que ela tem já de mais de 21 anos nas constelações, como ela percebeu, como ela viu a série Uma Nova Mulher da Netflix sobre todo esse conhecimento que ela tem hoje. Andrea, tú hablas, yo traduzco, tú hablas, yo traduzco, ¿vale? Sí, sí. Gracias, Arlete. Primero, bueno, agradecerte profundamente esta confianza de haber convocado este encuentro que recién ahora estamos entrando en contacto. Y me pareció muy valioso esto de cómo estás queriendo sumar diferentes miradas y enfoques en red. Y eso fue lo que más me llamó la atención para aceptar tu invitación. Obrigada. Então, a Andrea agradeceu o convite e realmente a gente está se conhecendo agora, porque eu não conversei com a Andrea antes, e o que chamou a atenção dela foi a minha proposta de trazer pessoas de escolas diferentes, olhares diferentes, conhecimentos diferentes, para somar nesse contexto desta série. E eu me esqueci de apresentar a Andrea, ela é médica, também psicoterapeuta, trabalha com constelações com cavalos, trabalha com constelações, astroconstelações. Bueno, Andrea, conte-nos todo. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Claramente, bueno, esta serie nos trae la posibilidad de poner en visibilidad este proceso de sanación, ¿no? Que significa que todo dolor que tenemos siempre está mirando al pasado. Todo dolor nuestro. Esta série nos põe em visibilidade a possibilidade de olhar e sanar as nossas dores, e todas as nossas dores estão olhando lá no retrovisor, como el coche, los espejos de lado, estão mirando lá no retrovisor. Exactamente. Y esto que está mirando al pasado es lo que nos deja en esas cajas apretadas, ¿no? En esos lugares estancados en la vida. Por eso poder reconocerlos nos da esa liberación. E isso que a gente olha lá atrás, na caixa preta que eu coloquei ali, né? É o que nos deixa parados na vida. E quando olhamos, podemos fazer essa transformação. Exactamente. Entonces, la serie nos pone en movimiento en la mirada de unas constelaciones que fueron las constelaciones iniciales. Observar el trauma. A série nos põe em movimento para a gente observar como foram as constelações iniciais, observando o trauma. Uh-huh. Y esto es lo que observamos en los participantes de este desarrollo de la constelación y en las dinámicas que establece el constelador que está proponiendo ahí en la serie, donde vemos aceptación y también resistencias. Perdóname, repítelo, que eu fico prestando atenção e fico pensando aqui e me olvido.
Claro, que lo que observamos en la serie se ve muy claro en la dinámica de cómo Sim. lo representan. Es decir, el modo en colocar la situación problema y la persona que está ahí en un proceso de ver si lo toma o no lo toma, el consultante. O que a gente observa na série é que se coloca a situação no campo fenomenológico, e Correcto. aí o consultante, que é o constelado, vamos dizer assim, é a Ada, a Sevik, a Leila, o Toprak, ele Exacto, olha e vê se ele aceita ou não. Se ele toma aquilo exactamente. como realidade. Graças. Hoy conocemos, Arlete, desde la mirada de las nuevas constelaciones, que la sanación está a partir de que podemos reconciliar algo opuesto a nosotros, algo que nos duele. Hoje a gente sabe, com o olhar das novas constelações, que a gente consegue sanar quando a gente olha e consegue reconciliar algo que dói. Exactamente. Cuando hay reconciliación, entonces hay sanación. Quando há uma reconciliação, daí tem a cura, tem a sanação daquela dor. Gente, eu quero só fazer um parênteses. Quando eu falo de cura, e falamos em cura aqui na constelação, é do ponto de vista filosófico. Não estamos Correcto. falando da cura que o médico faz, dá um remédio, toma, curou. Não é desta cura que a gente fala. Gracias. Exactamente. Gracias por traerlo, Arlete, porque la gente tiene un concepto mágico de lo que es la sanación y en realidad es un proceso de integración a través de las fuerzas del amor, de colocarse en un amor más grande, donde hacemos esta integración. E é o que ela fala aqui, as pessoas, e eu me incluo nisso porque eu já tive esse desejo de achar que constelação era mágica e resolvi assim como que, plim, salabim, se resolve tudo. E hoje a gente sabe que não, que é através da filosofia das forças do amor, integrar no dia a dia, na mudança de comportamento, é que ocorre essa sanação. Exactamente. Entonces, mi mirada actual sobre este aspecto que estamos hablando es que todo trauma es una oportunidad para el despertar de la conciencia. Então, hoje, o olhar da Andrea é que todo trauma é uma oportunidade para o despertar da consciência. E eu comparto dessa ideia, e eu compartilho dessa ideia. Excelente. Y es desde esta mirada en cómo me coloco en esa resonancia cuántica para abordar un fenómeno de constelación, el campo fenomenológico de la constelación. E é desde este olhar de uma abordagem quântica que eu me coloco para olhar este campo de constelações. Dá-me só um ratito. Mira, personas, muitos coraçãozinhos para mim, para Andrea. Convide os seus amigos para vir nos ouvir e charlar com nós e depois vai estar abertos para perguntas. Vale, sígalo, Andrea. Excelente, muy bueno. Y entonces, esto es lo más importante, que hoy las constelaciones son un salto de evolución en nuestra conciencia, más allá de lo que haya sucedido en nuestra ancestralidad. E que hoje as constelações são um passo de evolução da nossa consciência, mais além do que aconteceu lá na nossa ancestralidade. Eu diria que hoje não necessitamos saber das histórias, como era no passado. Correcto. Así es, así es. La gente todavía quiere saber y preguntan, ¿y si no sé nada, qué hago? Solo con que te metas en tu dolor nos va a indicar un pasado y vamos a poder guiar esa conciencia al presente para que sea elevada. E as pessoas falam, meu Deus, mas eu não sei nada, o que eu faço agora? Não importa, nós vamos olhar para a sua dor e através do caminho que a dor te dá, nós vamos guiar para um caminho de solução e resolver isso. Exactamente. Entonces,
gracias a esta serie, todo ha cobrado un movimiento de mucho despertar para personas que tenían miedo de mirar esto. Então, graças a esta série, né, foi um despertar para as pessoas que tinham medo de olhar para isso. Exacto. Entonces, ahí es donde, digamos, la familia consteladora, esta familia consteladora que somos tú y yo y tantos otros que nos rodean, es donde tenemos la responsabilidad de unificarnos en una red, cada uno con su saber. E aí nós, que fazemos parte dessa família consteladora, eu, Andréia e milhares de consteladores pelo mundo, de várias escolas, temos essa responsabilidade de unificar esta rede. Eu acrescentaria para seguir a serviço de los clientes. Y bien, y yo agregaría para estar al servicio de un colectivo y de un despertar de conciencia. E ela acrescenta para estar a serviço de um coletivo e de um despertar de consciência. De acordo. Exacto. Por eso creo que siento claramente cómo percibo esta serie como realmente la posibilidad de que alcancemos esta unidad, cada uno con su saber y sus diferencias. Então ela acredita que esta série ela está a serviço de a gente conceber esta unidade e cada um com as suas diferenças. E eu acrescentaria uma habla de Hellinger, quando habla que cada uno tiene lo constelador que hace necesidad en aquel momento. Correcto, estoy absolutamente de acuerdo, que resuena con lo que necesita tu fidelidad o tu trauma o tu consciência. E eu falei para ela falou que está de acordo, que o Hellinger, ele sempre falava que cada um tem o terapeuta que necessita naquele momento, conforme o que você ressoa, conforme a sua fidelidade, o que você dá conta naquele momento. Se unem. Sí. Me vino a la memoria el recuerdo de una supervisión que hice con una importante consteladora, creo que la conoces, Arlete, que es Angwin Sanjast. Sí, 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 yo ya hice curso con ella, indicada por nuestra amiga, por supuesto. Claro, exactamente. Y con ella veíamos las constelaciones que tienen fenómenos paranormales. Y ella fez una aula con... yo no sé hablar el nombre, abre el nombre só de ella, por favor. Annie Sanjustin. Angwin Sanjust. Isso. Ela trabalha com constelações e trauma. Eu já fiz um curso com ela, só não sei falar o nome. E ela, nessa abordagem, quando ela fez constelações que falam de fenómenos paranormales que surgen en el campo fenomenológico de la constelación. E nesse encontro que ela teve com a Annie, ela fazia constelações de fenômenos paranormais que acontecem na constelação. Y fue muy interesante porque es una de las consteladoras que está también abriendo su visión a otras experiencias que se da en el campo de lo fenomenológico. E acho que foi muito interessante porque essa consteladora está se abrindo para outras possibilidades que também se dá no campo fenomenológico. Así que tenemos una familia de consteladores muy hermosa. Assim que temos uma família de consteladores muito linda, porque hay de todo. Exacto. Y eso es lo que hay que tomar en nuestro corazón para que realmente podamos mostrar con el ejemplo de que este es un abordaje que va más allá de nuestras personalidades. E isso é o que a gente precisa tomar no nosso coração, para mostrar que esta é uma abordagem que vai muito além das nossas personalidades. E se me permita, eu vou acrescentar. As constelações trabalham a serviço da inclusão. Exato. As constelações trabalham a serviço da inclusão. Então, somos nós que fazemos parte da grande família que devemos dar o exemplo de incluir o diferente e não excluir o diferente. Então, somos nós que hacemos parte dessa família que devemos dar o exemplo de incluir lo diferente e não lo excluir.
Exacto, exacto. Por eso yo valoro tanto este espacio y la serie trajo esa posibilidad, hacer visible algo que estaba para un grupo y a través de lo que cuentan las historias de los distintos personajes, podemos aprender mucho de esto, de cómo volver a incluir ese dolor en una fuerza de amor. E por isso que ela valoriza tanto esse trabalho da série, que nesse espaço a gente pode incluir esta dor e me En una escapou a fuerza última. de amor, en Em una uma fuerza, força de amor. Sim. sí. Eu Eso es também lo por que isso que se... estou gratíssima. Exacto. Por eso realmente el título de la serie es Mi otra yo, porque hay una evolución entre una persona que ingresa a un camino de autoconocimiento y después hay otra que sale de ahí. Es una persona la que entra y otra diferente Que la que sale, sale sim. de ahí. Então, por isso que o nome da série, lá em espanhol, é Minha Outra Eu. Aqui no Brasil é Uma Nova Mulher, pero tem homens também. Teria que ser um novo eu. Porque Exacto. entra uma pessoa e depois de passar pelo processo, sai uma nova pessoa. Exacto. Y esto es fundamental porque lo vemos en el personaje de Ada, cómo ingresa acompañando a su amiga con este cáncer a toda esta aventura y cómo ella termina en el último capítulo Sim. comprendiendo ahí qué estaba pasando con su propia historia. E isso a gente observa muito bem na personagem da Ada. Como ela ingressa no primeiro capítulo e como ela no último capítulo já começa a compreender a história da amiga, a sua própria história e aberta a descobrir e aprender. Exactamente, abierta a descubrir y aprender, y ese final que vemos, ¿no? En el último capítulo, que claramente ahí puede identificar su propia historia infantil, ¿no? En relación al padre y estos hombres a los cuales, bueno, con los que se vincula. E aí ela consegue, possivelmente isso é devido a ela ter percebido a história dela infantil com o seu próprio pai e por isso leva a se vincular a homens semelhantes. E eu vou acrescentar que recorda que uma cena ela falou: "Mira, papá, eu tenho homens igualitos a ti." Exacto, exacto, dijo lo mismo, que no se pueden arraigar, ¿no? Que no pueden tomar su tierra. Isso. Homens iguais ao pai dela, que não podiam tomar a sua terra, não podiam criar raízes, tanto o Toprak e como o outro lá que engravidou a menina, que agora eu esqueci. Cadê? O meu marido me ajudou, fez uma Toprak cola. y Salim. E Salim. Ó, tenho uma colita. Gracias, marido. Muy bien, felicitaciones al marido. Sí. Mis dos braços direitos. Bien, muy bien, Arleta. Sí, así es. Entonces, Ada puede en ese final, realmente hacer una integración pasando por el proceso doloroso de la muerte de su madre y el dolor que llevaba esa madre en su corazón. E no final, a Ada pôde fazer esse processo de integração da mãe, observar a dor que a mãe passava no seu coração e, através disso, tomar mais esta mãe, fazendo essa integração dos traumas. Exactamente, el corazón, ¿no? El corazón que dolía. Exatamente, o coração da mãe que doía, porque tinha tanta história dolorida lá. Exacto, ella muere del corazón, su madre, ¿no? Igual que a minha. Ah, mira. Sí, igual que mi madre, mi abuela, mis trisabuelas, mis tías. Entonces, por ahí seguimos siendo consteladoras de aquí hasta la próxima vida. Exacto, exacto. Todos los consteladores venimos Sí. de historias con mucho dolor Sí. y trauma. Y hemos puesto, digamos, nuestra resonancia de amor más adulto a nuestro sistema Sí. al servicio también de devolver esto que hemos ido incorporando como sanación. Sim, todos nós consteladores vemos de histórias com muitos traumas e através das constelações a gente pode ir incorporando tudo isso e sanando através do amor e do nosso trabalho.
exacto. Acá estamos, Arlete, porque me encantaría en algún momento que me cuentes tu trabajo con autistas. Así que bueno, con el amor Sim, del já mundo. vou contar. Eu quero perguntar se tem alguma pergunta. Deixa eu falar em português. Tem alguma pergunta para a Andrea? Tem alguma pergunta para a Andrea? Que depois eu vou falar do trabalho de autistas. O quanto é importante trabalhar com os papás. Que vimos, né, Andrea? Que Sevic, Ada e todos lá se vinculam desde sua niñez. Sí, A gente observou na série que todos se vincularam de questões infantis. Então, o quanto é importante os pais se trabalharem para liberarem as crianças que estão com algum sintoma. E através da série miramos que todos se vinculam através de sua niñez e o quanto é importante os papás trabalharem para liberarem seus filhos. correcto, correcto. Y lo vemos en la madre de Segbi, que era Isso. quien tenía el Muco. cáncer, cuánto le costaba a ella poder liberar ese secreto. La hija la libera, la madre le dice, no necesitas decírmelo, pero así y todo, esa madre, si bien estaba feliz por esa recuperación, también estaba muy enojada porque algo se estaba ahí descubriendo. Então, a gente pode observar na mãe de Seth, a Muko, né? Ao mesmo tempo que ela estava feliz que a filha estava melhorando, ela estava desconfortável, com uma certa raiva do Zaman, inclusive denunciou, Correcto. fechou o espaço, porque ela estava desconfortável com esse segredo, por mais que Sev que la deixou tranquila para falar, mas ela estava desconfortável. Exacto. ¿Podrías ampliar la fenomenología de paranormales? Yo creo que aquí fue solo una citación. Exactamente, no es el tema de nuestro encuentro hoy. Esto só foi um exemplo de como as coisas estão se expandindo de distintas formas, incluso esta. Correcto, así es, Arlete, gracias por contenerlo. Así es. Incluso essa. Eu via que tinha uma pergunta lá para arriba, pero eu confesso que já estou um pouco vieja e não consigo mirar todo. Y no te preocupes, a mí me pasa lo mismo. Então que bueno, somos humanas iguales. Bueno, es un buen principio a tener en cuenta dentro de las constelaciones. Nadie es superior a nadie. Cuando puedo descubrir que soy igual a tú, entonces ahí hay reconciliación. E esse é um bom princípio dentro das constelações, que ninguém é superior a ninguém. Que quando eu descubro que eu sou igual a você, é o princípio da reconciliação. E me permita, eu vou compartilhar, eu acabo de sair de mi taller de la pareja, Sí. y mis alumnas, y algunas están acá, se repetiram. Mira, eu salgo mais humana, mais tranquila, não tenho tantas cobranças, me veo muito mais tranquila, mais ligeira, porque eu sou humana, me dá o senso de humanidade. Então, eu saí do workshop do casal, tem aluna por aí que eu sei, e o relato foi: eu saio mais humana, mais leve, por me sentir que eu sou igual aos caos da minha mãe, igual aos caos do meu pai, e assim eu fico com menos peso de responsabilidade de ter que ser perfecta. Exacto, muy bien, muy bien. Es la integración de nuestra humanidad, no es un camino de perfección. Sim. E essa integração das questões humanas, de humanidade, e não um caminho de perfeição. Que lindo isto! ¿Viste? Exacto. Ahí es donde cuando uno comprende eso, por eso las constelaciones son algo que se viven, que se experimentan. No es que yo voy a mirar ahí con una lupa a ver qué me van a decir, como si fuera un oráculo. Então, por isso que as constelações é algo que se vive, né? Se vive no corpo e no dia a dia com a filosofia. Não com a filosofia, não como um oráculo que eu vou pegar uma lupa e vou... o que se passa aqui? Mira, eu descobri esse secreto. Oh, my God! Não. Exacto, exactamente. Y ahí es donde realmente todo esto va generando una nueva fuerza
que va impulsándonos a otros campos de comprensión. Y era lo que traías de tu taller, más liviano, más Sim. humano. E é desse lugar que a gente vai incorporando outros campos, outras percepções mais humanos, mais livianos. E assim a gente vai fluindo com a vida, não é, Andrea? E ficando mais sano, mais presente. Así es, más en el presente, porque era lo que traías para el título de este vivo. Sim, ¿Cómo? Claro, nos perdemos de estar en este aquí y ahora, por sim. estar atrapados ahí a través de ese amor de niño, de esas fidelidades a las cuales les dijimos, yo por ti o yo como tú. E o que nos desliga do presente é quando a gente está vinculado ao nosso passado, aquele amor de criança, no nosso estado do eu criança, lá atrás, o amor cego que me vincula e ele me desconecta da minha realidade. E eu vou acrescentar, como eu estava trabalhando com pareja, eu hablo que às vezes nos peleamos com nossas parejas de 2022 como se fosse nosso trisabuelo em 1800. Correcto. E eu disse que eu vou acrescentar que às vezes a gente briga com o marido aqui em 2022 como se fosse o nosso avô de 1800. Y Arlete, ahí, viste, no somos originales, estamos en campos de imitación. E isso mostra que a gente não é original, que a gente está em campo de imitação. Exactamente. Hable sobre isto, por favor. Exacto, porque justamente esta filosofía, esta manera de vivir, la mirada de las constelaciones, es claramente poder crear campos nuevos de información, no seguir imitando. Então, essa filosofia das constelações é justamente para isso, para a gente criar novos campos e não seguir imitando como era. E eu vou fazer assim mais um parênteses. Estas lives, eu vou falar em português depois te hablo em espanhol, que eu estou fomentando fazer com vários colegas é para fomentar este campo novo que a Netflix nos presenteou para quanto mais pessoas olharem as lives, desfrutarem das lives e da série, mais criamos esse campo de expansão. Então, a minha ideia com estas charlas com várias pessoas é de ampliar este campo que a Netflix que se criou, ¿vale? Y cada vez expandir cada vez más y más esta posibilidad. Exacto, por eso te agradecí al inicio, porque de esto se trata, si logramos empezar a crear una unidad expansiva. Ya cada uno fue floreciendo en sus lugares, en sus huertos, ¿no? Y ahora nos toca empezar a crear un ecosistema nuevo. Então, com essas possibilidades expansivas, cada vai florescendo no ecossistema que a ele lhe toca, que está como que plantado, no jardim que está plantado com suas flores, que são pessoas que estão acerca deles, com suas flores e as pessoas que estão acerca de cada Y cada constelado, cada persona, esto se puede sumar a lo que venimos viendo, va generando también, en la medida que crece en su campo de la conciencia, va creando también un jardín a su alrededor donde va por resonancia a crear también que las personas quieran también eso. E cada pessoa que trabalha o seu tema através das constelações vai criando um campo de ressonância e vai somando aos seus iguais, criando esse jardim onde vai ressoando. Então, estamos todos a serviço de um campo aqui. E aí a gente vai crescendo e vai fomentando, fazendo crescer este campo como o beija-flor, o passarinho, com suas gotitas para apagar o fogo da floresta. Assim como o beija-flor colaborava com uma gotinha para apagar o fogo da floresta, cada vai colaborando com este campo. E eu vou acrescentar uma coisa, me permita. Por supuesto. Que não há sanação coletiva. Há sanação individual. Quando eu me curo, eu contribuo para este campo, para esse jardim. E aí eu convido o meu vizinho também se curar. E aí o vizinho convida o vizinho dele.
Entonces, yo acredito que no hay sanación colectiva. Yo voy a meditar para sanar todos. No. Está bien. Yo voy a me curar, yo invito a mi pareja a se curar, mi hermano, mi vecino, mi alumno, y así cada uno va haciendo su trabajo porque es de dentro para afuera. Exactamente. Pero cada integración individual va a afectar a este entorno, va a generar esta Exacto. afectación. Pero coincido contigo, no es que hacemos un No, colectivo, siempre pasa en la integración individual. propia, individual. Exactamente. Y esto es muy valioso, Arlete, porque cuando podemos reconocer eso, entonces realmente ahí estamos dando un salto. E ela concorda comigo também que a sanação ela é individual. Então, quando eu me curo, vou colaborando para esse campo e vou aumentando esse aqui. E é assim que a gente vai de individual colaborando com o coletivo. E aí, juntos, vamos dando saltos quânticos. Ahí está, porque la verdadera abundancia está en estas relaciones que voy estableciendo con mi campo de información. Si yo comienzo a hacer crecer en una resonancia más abundante mi campo, todo va a ser abundante para mí y para mi alrededor. E assim que a gente vai crescendo abundantemente, eu vou me curando e vou irradiando isso para os demais, e aí todos vamos crescendo juntos, e isso vira uma abundância coletiva. E de agora eu fiquei pensando que como deve estar o Bert Hellinger feliz de ver o trabalho dele na Netflix. Eu fiquei imaginando ahorita como deve estar contente o Bert Hellinger de mirar isto na Netflix, millones e millones de pessoas em distintos países mirando a esto. Sí, claro que sí, seguro, seguro. Bueno, ahí está lo que su jardín floreció. Exato. E aí está que o jardim do Bert Hellinger floresceu. E como todo jardim empieza com uma semilha, por menor que seja. E como todo jardim começa com uma sementinha pequenininha, por menor que seja, ela cresce e floresce. Exacto. Y acá estamos, cada uno de los representantes de esta gran familia de hace ya casi 2 décadas. E aqui estamos os representantes de uma grande família há quase 2 décadas. Eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco nessa charla e aguardando as perguntas de vocês. Contam-nos se assistiram a série, se eu assisti 1 ou 2 vezes, se tem alguma pergunta para Andrea, alguma pergunta para mim. Gente, contem aí se vocês assistiram a série, se não assistiram a série, se gostou, se não gostou, se fez sentido, se não fez sentido. Mande pergunte para a Andrea ou para mim, que eu vou lendo à medida que eu vou enxergando aqui. E coraçãozinho para a Andrea e para mim, porque a gente merece muitos beijinhos. A gente merece muito beijinho. Me contabas, Arlete, que muchos consultantes tuyos, cuando vieron la serie, Sí. Dijeron, uy, bueno, entonces ahora entiendo, Arlete, lo que tú haces. Sim, eu contei para a Andrea que às vezes vinha gente no meu grupo e eu trabalho com as novas constelações e a pessoa fala, não, isso não é para mim, eu não entendo isso daí. E agora, elas olhando a série me mandam o WhatsApp, Arlete, agora eu estou entendendo o que você faz. Como a arte, a película, imita a vida e como convida as pessoas a compreenderem e expandir a consciência. Como a arte imita a vida e invita as pessoas a expandir sua mirada quando podem mirar. Mira, isso aconteceu com tu abuelo e tem a imagem, né, Maria del Carmen? Andrea. Exacto. Perdona. La tengo en mi corazón a María del Carmen. A mim também. Deixa eu ver aqui. Não é menor que a série não é menor que a série sea turca, a integração entre o Ocidente e o Oriente. Bueno, yo no lo sé a servicio de qué está, pero sé que está a servicio de la vida. Para allá de Ocidente e Oriente, a serviço da vida. Eu acredito que essa série está a serviço da vida, para além do Oriente e Ocidente, mas é isso que eu acredito. E tu, dime, como tu te parece essa questão de que a série seja turca, Andrea? Bueno, en realidad yo hice un pequeño análisis recortado del tema y es que Mark Walling, que es
el libro este de Ese dolor no es mío, él está vinculado con el Istanbul Healing Academy, con la Academia de Medicina de Estambul. Entonces, a partir de ahí, entiendo de que hubo, digamos, un reconocimiento de qué posibilidad había de desarrollar estas comprensiones, estas historias, y bueno, y ellos en Turquía tienen la fórmula exacta para poner actores muy bellos en lugares Sim, preciosos e sim. hacerlo muy dinámico. Então ela observou que o autor desse livro, o Mark Wynne, ele está na academia lá da Turquia. E eu vou falar, deixa eu ver, tu hablaste e eu fiquei prestando atenção e me olvidei, pero eu vou falar, vou Bueno, no começar, te ¿vale? preocupes, te ayudo. Bom, eu vou falar em português, depois eu hablo em espanhol. Nesta Sí. semana, eu escutei uma live com a escritora da série, a Núria Hermosa. E ela conta que o pai dela morreu logo que iniciou a pandemia. Núria nos conta que seu papá se morreu um ratito antes de começar a pandemia. E na pandemia morreu uma irmã dela brasileira, que ela morou no Brasil por um ano, quando era jovem, e ela sentiu que as pessoas precisavam de algo que fosse leve, histórias leves e que as conectassem com a vida. Então, Claro. Núria também se morreu seu papá, depois sua irmã, e ela sentiu que as pessoas estavam como que tristes pela pandemia e que necessitavam mirar uma película, uma série que fosse muito leve e que levasse leveza e alegria a seus corações. Então, ela começou a escrever esta série. Núria conhece as constelações há 5 anos e foi observando nos seus colegas a mudança deles e dela. Núria conosco as constelações há 5 anos, a autora da série. Sí. E foi invitando seus colegas a irem a esse centro de constelações em Istambul e percebeu o cambio deles. Então, Claro. ela compreendeu que teria que escrever histórias muito conectadas para poder levar leveza às pessoas. Então, ela percebeu que ela precisava escrever histórias muito leves, porém com significado, onde as pessoas pudessem se ver nas histórias e isso trazer um certo alívio para as pessoas. Então, lhe perguntaram a ela, isso são todas coisas reais? E ela respondeu, perguntaram a Núria, isso são todas histórias reais? E ela respondeu, eu meditava, observava, estudei muito tempo e criei os personagens. E eu não estou aqui para discutir com a medicina. Eu sou uma contadora de histórias. Eu sou escritora. Então, lhe perguntaram a Núria se todas eram histórias reais, que se passaram, que era assim. E ela falou que ela virou muitas histórias, meditava muitíssimo, estava a serviço do campo, e que ela não quer discutir com a medicina, e que ela é uma escritora de histórias que leva como que mais leveza para as pessoas que la miram. Então, eu creio que tudo isso... Ela tem uma conexão com o Brasil, que se morou aqui, Istambul, e, bueno, eu creio que é tudo isto. Vamos ver se tem aqui uma pergunta. Eu conto para vocês que eu me perdi em Istambul, no aeroporto, quase me morro de medo. Te perdiste. Me perdi, quase me muero de medo. Me perdi o vuelo, quase me morro de medo. No, Estambul es muy lindo. Yo he estado Sí. un par de veces ahí. Para mí es un sitio de mucho recuerdo. Ah, de qué mucho bueno. recuerdo. Sí, ahí tenía mi maestro y mi lugar sufi a donde visitábamos a nuestro grupo sufi. Ah, que lindo. Ela está nos contando que ela conhece Istambul e que tem boas recordações quando ela visitava lugares sufis. Sí. E eu tenho um recuerdo que eu sobrevivi. El medo. Um trauma. Bien, Eu bien. tenho uma... Amor y miedo se compensan. Sim, amor eu tenho uma recordação de medo, mas eu sobrevivi ao trauma e amor e medo se compensam. Aqui tem uma pergunta. Pergunto, porque quando eu recebo a minha hija, sempre vai muito enojada.
que devo mirar? Você Su propia responde. relación con su madre, ella, con su propia madre. Então eu vou traduzir a pergunta. Eu pergunto, porque quando eu recebo a minha filha, ela sempre vai embora com muita raiva, enojada. O que devo mirar? Aí a Andréa responde, a sua relação com a sua mãe. Obrigada, Andréa, por ser Gracias. tão cirúrgica. De la medicina, muy cirúrgica, muy bien. Sí, sí, fue quirúrgico, correcto. Mas foi bueno, assertivo, é assim. É assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu me perdi aqui com as perguntas. Bueno, temos mais 15 minutos. Ok. Andrea, dime mais algo que tu gostaria de compartilhar enquanto as pessoas nos mandam perguntas para nós. Eu sempre tenho uma dúvida. Ou as pessoas estão se gostando muitíssimo ou não estão gostando de nada porque não perguntam. No, aquí hacen una pregunta y lo mismo con el hijo, sí, María Laura, porque nuestra relación con nuestros padres también van a estar vinculadas, digamos, con nuestra descendencia. Incluso nuestras parejas anteriores, lo que no tengamos integrado de nuestras parejas anteriores, esas exclusiones, esos rechazos, también los hijos lo van a poner en evidencia. Então, eu vou responder de mi forma que... Por favor. Então, as crianças, elas estão sempre mostrando para nós, os adultos, o que não temos integrados com os pais, com os ex-companheiros. Então, e vem em forma de rechaço, de raiva, de revolta, e elas estão aí a serviço de mostrar tudo isso para que os adultos possam integrar e organizar. Exacto. Realmente, digamos, un hijo o una hija enojados pueden estar poniendo en evidencia un panorama bastante interesante de nuestros vínculos anteriores. Uma criança, um filho, uma filha, eu vou usar a palavra rabia, que eu não me recuerdo o outro significado de enojado. Com raiva, agressivo, estão nos mostrando outras evidências das nossas relações anteriores que não estão bem resolvidas. Uma grande oportunidade para olhar para as nossas relações. As crianças só são o espelho. Exacto. Porque me sinto energia de rechazo com mi hijo. Bueno, mira a tu hijo y mira qué hay detrás de él, ¿no? Sí. Y siente qué es lo que aparece. Y deja de mirarlo a él y comienza a mirar lo que te toca mirar ahí. Olha para o seu filho e olha além dele. Olha o que está por trás dele. Deixe de olhar o filho e olha o que está além e o que necessita olhar e integrar. Exacto. Entonces ahí reconoces en el aquí y ahora, sales de la caja apretada y te dices esto. Ahora puedo ver de qué se trata, mi rechazo no es a ti, es a lo que necesito reconciliar. E aí, quando você expande a consciência, olhando além do filho, você sai dessa caixa preta apertada e consegue expandir o olhar e, com a presença, expandir possibilidades de resolução. Exactamente, así es, así es. Posibilidades de resolución, pero hay que expandir, hay que salir de la caixa preta. Isso, para ter possibilidades, a gente precisa sair da caixa preta. Aqui em Brasília se chama como cavalo de panaderia que camina só assim reto. Exactamente. Cavalo de panaderia que só você vai assim. Aqui no Brasil chama cavalo de padeiro, que anda com aquele negócio assim para enxergar só reto e não comer o pão. E aí a gente tem que tirar isso aqui para enxergar mais. Muy bueno, muy bueno. Estou trabalhando com minha mãe as dificuldades. Que bom, que bom. Continue que a mãe é a chave. A mãe é a chave dourada do mundo, viu? A mãe é a chave da saúde, a mãe é a chave do êxito, a mãe é a chave dourada. A chave para a gente, para o pai, a mãe é a chave dourada, né, André? A mãe é a chave dourada da vida. Mi hijo não gosta de abraçar nem de beijar. Percebo que meu marido e sogro também são assim. Mira. O meu filho não gosta de abraçar nem beijar. E ela percebe que o marido e o sogro são assim. Eu vou responder. Aqui em Brasil, pé de banana não dá naranja.
Não sei Exacto. se na Argentina se Sí, dá. sí, Se sí, planta lechuga, nasce tomate? Ou correcto. se nasce lechuga? Depende. Aqui no Brasil, pé de banana não dá laranja. Se planta alface, vai nascer alface, não vai nascer tomate. O que Correcto. isso nos está dizendo? Que tem uma história que vem junto. E que a criança está em fidelidade também às fidelidades que esse pai e esse avô estão. Não tem como ser diferente. Se eu sou filha de naranja, eu vou ser naranja, não vou ser como que Durango, Duranzano, eu não me recuerdo. Então, Durazno, sí. duraznos, isso, graças. Claro, exactamente, de eso se trata. Y bueno, ahí preguntaban qué diferencia hay entre las constelaciones familiares y las nuevas constelaciones. Es un poco lo que estamos apuntando. La serie habla de este viejo formato de Uhum. representar y ver el trauma, y quedarte en la historia. Só um ratito. A pergunta foi: qual é a diferença entre as constelações familiares e as novas constelações? E é justamente sobre isso que a gente está falando, que lá na série mostra os movimentos do que aconteceu na família e mostra o trauma. Siga. Exacto. Las nuevas constelaciones nos invitan a un salto más, a ese campo de infinitas posibilidades en el cual si puedo rendirme a todo como fue, puedo ponerme en esa aceptación de una fuerza amorosa más grande a todo como es y ha sido, puedo traer toda mi conciencia al campo del presente. Então, as novas constelações, elas dão um passo além, que é quando nos convidam. E se eu posso render-me através do assentimento, incluir tudo do jeito que foi, eu posso dar um passo além, sem precisar compreender a historinha, que também é importante. Que a historinha que eu digo não é que é pequena, a história que aconteceu, como que passou aqui, passou ali, passou lá, chegar até lá. Se eu incluo tudo isso, eu dou um salto quântico sem precisar fazer estação por estação. Eu vou dar um exemplo. Como que sair de Curitiba, pegar um vuelo direto hasta Buenos Aires. Não necessito parar e parar. Me vou de salto a Buenos Aires. Exacto. Ese estar en ese presente lo expande más, expande mi campo de conciencia y lo sana a todo. Ya no hay ahí nada desintegrado que pueda frenarme en el movimiento hacia la vida. E quando eu estou no presente, me permite eu transmutar isso, integrar isso e não me impede mais o salto e nada mais me freia na vida. Temos 8 minutos, Andrea, para ir construindo nosso final, para que não perdemos a live, porque o Instagram corta e perdemos. Então temos que desligar antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Arlet, creo que esto estás sumando a esta red que estás haciendo con estos vivos, en el cual estás integrando miradas de distintos lugares y deseo de corazón que esto se multiplique para todos. Bom, ela agradece o convite e deseja que essa minha ideia de integrar vários olhares diferentes possa somar isto, né? E que isso se integre e que cresça como uma massa de pão com muito fermento. Eu lo agregaria. Una linda masa madre. Muy bien. Uma linda massa madre, né? De coisas caseiras, sim, muito bem. Uma linda massa madre de coisas caseiras que a gente pode contribuir para essa expansão da consciência. Lembrando, agora eu vou acrescentar, né, Andrea, que a ideia é cada um com seu pontito somar a esse todo, para que todos nós juntos, como humanidade, crescemos. A minha ideia é cada um com seu pontito somar a todos e que todos nós, como humanidade, podemos crescer juntos. E ahorita me ocorre recordar da pandemia que ainda estamos vivendo. Começou com 1.
e separou o mundo. Qué hermoso. Eu não tinha pensado nisso, né? E Bueno, assim a gente pode pensar como a pandemia começou com lá na China, tá bem longe, gente, é 24 horas de voo. Eu já fui para a China. E de repente ela estava aqui no Brasil, estava ali na Argentina e todos nós estávamos. Então a gente pode contagiar as pessoas com esse olhar sistêmico. Essa é a ideia. hermoso, hermoso. Bueno, Arlete, muchas, muchas gracias. Obrigado, obrigado. Obrigado, Andréia, muito obrigada. E em breve vamos nos ver em Buenos Aires. Eu vou estar em Buenos Aires dia 6 de outubro, Exacto. falando com padres de niños autistas. E a Andrea vai estar lá e eu vou poder abraçar a Andrea e la conhecer como Estoy que de apuntada pie. a tu taller, Arlete, jueves Sí, 6 de muchas octubre. Foi a primeira, graças. A Andrea já se inscreveu no meu grupo lá, foi a primeira, abriu, está número 1, a primeira caderita. Exacto, así que bueno, el que quiera el contacto de Roxana Liendo, lo pide y lo pasamos. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Y así yo voy a conocer de pie a Andrea muy cerca y para que pueda ir muchas veces a Buenos Aires y que la Andrea pueda ir a Brasil, por supuesto, Bueno. y aprender un poquito de português. Por supuesto, falamos português. Gente, Bueno. muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Graças a todos vós, ustedes, que estão aqui com nós. E uma boa semana e graças. Tchau, Andrea. Chao, chao.